e vamos trazer aqui, então, o escritor, advogado, autor do livro que conta, né, que fala da história da Polícia Militar, ele que se debruça, pesquisa a questão da segurança pública, e vamos aqui voltar a trocar ideias sobre esse assunto, que ficaram algumas coisas aqui em aberto para a gente voltar a conversar. Almir Felite, boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Farol Brasil, Cultura Brasileira. Vamos conversar, trocar ideia, né? Acho que ficaram algumas coisas em questão da nossa última conversa. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite para você, obrigada por estar aqui de novo. Obrigado, Thalita, pelo convite aí mais uma vez. Muito obrigado mesmo por esse espaço para a gente falar desse tema mais uma vez. Acho que era muito assunto mesmo, né? A segurança Sim. pública, ela está bastante aí em evidência, né? E que bom que finalmente na esquerda a gente consegue ter um pouco mais de espaço para falar sobre esse assunto, porque era um tema bastante negligenciado, né? Muito mesmo, mas de muito interesse, né? Inclusive, não sei se você está acompanhando, a gente falou aqui, Almir, sobre essa questão, né, da guerra, agora que a gente pode dizer guerra mesmo, né, Irã e, e Israel, e tem 25 prefeitos e vice-prefeitos que estão escondidos, não, estão dentro de um bunker em Tel Aviv, porque eles foram a convite de Israel, inclusive, acho que pagos também, com certeza, né, financiados por Israel, para uma feira de tecnologia de segurança pública, ou seja, para ir lá saber o que tem de estruturas mesmo, sistemas de informação, esses sistemas de monitoramento, de armamento, para se munirem do que tem aí de melhor de tecnologia de ponta sobre o que a gente vê aí em termos de segurança pública, né? E segurança pública é algo que gera muito dinheiro também, né? Para além dos interesses políticos, o que mais se tem são os interesses econômicos, né? Muito lucro assim que tem nessa questão toda. E aí tem esses 25 aí políticos que estão lá em Tel Aviv. Então, vendo essa questão toda aí foram para uma feira e aí, né, enfim, agora estão aguardando aí porque não sabem nem quando voltam. Estão nesse bunker. Acho que Tinha visto essa notícia aí agora de tarde, né, que tinha esses prefeitos lá, acho que ninguém nem sabia que eles estavam lá, né, até o prefeito de BH, né, parece que está isso. lá, e é comum até, né, Israel fazer isso, eles bancam, né, a viagem de muito, uma espécie de lobby, né, que eles fazem de pagar essas viagens para figuras políticas, grandes empresários visitarem lá e espalhar um pouco, né, da propaganda sionista, né, deles. Isso aconteceu pouco tempo atrás com o judiciário, né, levaram vários juízes para lá, acho que tinha até ministro do STF no meio, né, foi bastante polêmico. E, por outro lado, né, além desse lado do lobby do sionismo, tem a questão que Israel, né, e a Palestina como um grande empreendimento colonial, né, que é ali aquela região, muitas décadas já eles são uma espécie de laboratório, né, para instrumentos militares, para instrumentos de repressão, né, controle de multidão, eles usam mesmo como um laboratório, muita coisa militar, né, e policial acaba se desenvolvendo lá, e preocupante que prefeitos, né, estejam lá. Isso aponta muito para aquele risco, né, que os municípios, sem um controle claro de como os municípios podem agir na segurança pública, a tendência é que os municípios abracem totalmente essa visão militarizada, né, que eles importem mesmo essa visão militarizada, repito, de um empreendimento colonial que é a Israel, né, toda aquela repressão que Israel faz com os palestinos, não só na região da Palestina, mas dentro do próprio território de Israel também, né? O que remete ainda mais aqui à nossa situação, né? Dentro do próprio território, um regime ali de apartheid, de repressão, que muitas vezes a gente vê sendo replicado aqui, né? Vamos lembrar que até quando o Alckmin era governador, ele teve uma polêmica, né? Que ele gastou não sei quantos milhões com, acho que foram 8 blindados
israelenses. Quem vai em jogo de futebol aqui em São Paulo vê esses blindados toda semana, né? Uns blindadão enorme do choque. Então já é um histórico de décadas aí, a gente vê isso se repetindo para além da política internacional, né? Uma repressão que acaba sendo aplicada aqui na gente mesmo depois, né? É bem nessa linha. E aí, entrando um pouco nesse ponto que você trouxe, né, sobre a falta de controle desses municípios, por exemplo, acho que a gente entra um pouco na conversa aqui que a gente quer fazer, que é a respeito dessa questão da PEC da segurança pública. E aí, eu queria muito te ouvir sobre um aspecto, né, que você até trazer uma informação que eu vi hoje, inclusive, Almir, que houve uma audiência na Câmara no último dia 11, na quarta-feira agora, e tanto o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, eles nessa audiência pediram mais clareza da União sobre o papel de fato dela na questão das responsabilidades e do financiamento também sobre essa questão, né, discutindo sobre a questão da PEC da segurança pública. E aí tem um ponto que eu queria muito te ouvir novamente, que você aborda e aponta, que é sobre a autonomia policial, né? Que você diz, por exemplo, que há realmente uma espécie de falta de controle sobre essa segurança, sobre esse braço armado do Estado, digamos, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais nessa linha e se talvez, em alguma medida, pelo menos, essa PEC da segurança pública ela tente apontar para esse lugar, de tentar, de alguma forma, instaurar uma espécie de regulagem, de controle, de alguma forma, na melhor das hipóteses, dizendo, né? Nem entrando muito no mérito do texto da PEC, porque tem muitas coisas a serem discutidas, mas um aspecto que você quase que fala realmente em tom de alerta sobre essa falta de controle mesmo, essa falta essa autonomia que essas forças de segurança têm. Então, queria te ouvir sobre isso. Sim, sim, é um grande problema no Brasil, um problema histórico mesmo, como a gente carece, né, de mecanismos de controle de controle externo, né, controle civil sobre a atividade policial. E mesmo os mecanismos que existem também existe um problema histórico deles não funcionarem ou funcionarem de uma forma mais próxima da polícia do que da sociedade civil, né? Por exemplo, o debate que se faz sobre o Ministério Público, que é o órgão, né, a instituição que deveria realizar esse controle, e tantas vezes o que eles fazem, na verdade, é endossar, né, a narrativa policial, endossar a autonomia policial, né. Acho que esse tem sido, né, até retomando aqui, caso alguém não tenha acompanhado, a gente conversou um pouco sobre isso, deu uma pincelada, né, nesse tema 2 semanas atrás aqui no canal também. Historicamente, né, a gente passou ali pelo processo constituinte por uma grande reforma, né, do Estado brasileiro, uma democratização, e as instituições de segurança pública elas permaneceram intocadas, né, as instituições de segurança pública foram organizadas de uma forma muito específica ali nos anos 60, na ditadura, né, a questão do ciclo fracionado de policiamento, o empoderamento muito grande das polícias militares estaduais. A gente manteve, né, esse sistema na redemocratização. Os debates na Constituinte sobre segurança pública eles foram dominados por militares e por policiais, teve uma participação muito pequena de membros da sociedade civil, né, no geral foram policiais e militares que fizeram o debate, e aí a gente até piorou a situação, porque a gente constitucionalizou esse sistema que era da ditadura militar, né? E o que a gente teve foi uma manutenção de instituições que estavam ali calcadas em princípios, né, em uma estrutura da ditadura militar, convivendo com o nosso sistema democrático, pura e simplesmente, sem qualquer mudança, né, nessas instituições. Pouquíssimos mecanismos de controle foram criados de lá para cá, né? A gente teve ali, no começo, já para o fim dos anos 90,
um início de debate sobre ouvidorias, né? Mas a ouvidoria, ela é um modelo de controle que é muito ineficaz, né? A ouvidoria, ela não tem poder disciplinar sobre as polícias, ela não pode punir um policial, né? Ela não tem poder de sancionar um policial. A gente tem no Brasil um modelo de corregedorias que é interno, né? São corregedorias formadas pelos próprios policiais, né? São policiais que ocupam os postos dentro da corregedoria, não são corregedorias independentes, né? Então, isso obviamente tem ali o problema de os policiais sendo julgados pelos seus próprios. Historicamente, deveríamos ter um controle dos governos estaduais sobre as polícias estaduais, e o que a gente viu historicamente foi um uso político, né, da polícia por governadores, né, bancadas do legislativo que viam na violência policial uma plataforma política, né, então são também muitas décadas no Brasil da própria classe política que deveria exercer um controle sobre essa polícia, fazendo um discurso eleitoreiro de eu autorizo, né, décadas e décadas falando para os policiais, eu autorizo, no meu mandato pode fazer o que quiser, a polícia tem que fazer isso aí mesmo, né, então o próprio poder civil encorajou, né, por muitos anos essa autonomia, e a gente tem um Ministério Público que deveria exercer esse controle externo sobre a atividade policial, mas eles têm uma grande afinidade ideológica com as próprias instituições policiais, né? O que a gente vê, tem alguns estudos no Rio de Janeiro, em São Paulo, o que a gente vê é que a maioria dos inquéritos policiais apurando violência policial, letalidade policial, são sumariamente arquivados, né? Sequer viram um processo, sequer caem na mão de um juiz para o juiz poder julgar aquele caso, né? Então, a gente, como enquanto sociedade civil, a gente se vê completamente desprovido assim, de algum mecanismo de controle sobre a atividade policial. E, ao lado disso, a gente viu, principalmente desde 2018, mas provavelmente começando antes, uma politização dessas forças policiais, né? Dentro de um discurso de que o poder civil atrapalha o trabalho deles, né? Dentro de um discurso de que os governadores deixam a gente fazer o que quiser, mas depois vão punir a gente, o que é uma grande mentira, porque pouquíssimos policiais no Brasil são punidos por atos de violência, mas dentro desses deveriam ter mais liberdade para trabalhar, a gente viu uma politização da força policial que cada vez foi mais se descolando da sociedade civil, da máquina pública como um todo, né? Vamos lembrar que 2021, se eu não me engano, o João Dória chamando uma reunião com todos os governadores do Brasil, porque até ele percebeu como as forças policiais estavam saindo do controle dos governos civis, né? E foi num contexto que o 7 de setembro aqui em São Paulo estava começando a ser convocado por policiais militares da ativa, né? Veja a que ponto a autonomia chegou. A autonomia que começou ali como um discurso só do trabalho cotidiano policial, né? O governo não deixa eu trabalhar como eu quero, se esparramou pela nossa sociedade assim de uma forma que o que a gente vê hoje é a polícia se espalhando pela política civil, né? Tomando aí cargos legislativos, tomando cargos no executivo, uma nomeação enorme de policiais para cargos de nomeação, né? Por meio desses outros candidatos que chegam lá por vias eleitorais, né? Então, são fenômenos conjuntos, são fenômenos que acontecem ao mesmo tempo. A politização policial e a autonomização policial, elas são interligadas. Tanto a autonomização levou à politização, quanto a politização luta por maior autonomização. Né? E o que a gente está vendo é cada vez mais uma polícia no Brasil se comportando como uma classe política. Né? É o que eu estava falando, né? Tudo pode piorar. A gente não pode subestimar, né? Achar que só porque sempre foi ruim não dá para ser pior. Está piorando. Né? O que a gente está vendo agora é uma polícia, aquela imagem da polícia só como capitão do mato, aquela imagem da polícia só como um cão de guarda da burguesia, ela está evoluindo para uma coisa um pouco diferente. A gente está vendo uma polícia que não é só ali uma fiel obediente, mas ela é agora uma classe política que se junta, se senta à mesa com outras classes políticas.
Nós estamos falando de mais de 50 policiais eleitos para o Congresso Nacional. Isso é 10% do Congresso Nacional. Isso é uma bancada, eu não estou falando de bancada da bala, de bancada de policiais eleitos, gente que saiu das fileiras policiais. Que classe tem essa representatividade no Congresso hoje? É uma bancada do tamanho de uma bancada de fazendeiros, do tamanho de uma bancada de evangélicos, né? É uma bancada, de fato, de uma classe política que tem se formado no país, que está, obviamente, interconectada ali com outras classes políticas, né? Esse é o tamanho do problema que a gente começou a enfrentar com tanta autonomia policial no Brasil, com tanta falta de controle. E é um fenômeno nacional, né, Almir? Assim, não é uma questão isolada, por exemplo, de uma região, de São Paulo, porque se a gente tem esse número expressivo de representantes, até formando, digamos, uma bancada, então a gente está falando realmente de um fenômeno que está generalizado no país todo, né? São representantes de todas as partes que estão ali organizados politicamente, né? É um fenômeno nacional, talvez ainda não tenha atingido um nível de coesão nacional, né? Talvez ainda o grupo policial de São Paulo não se comunique tão bem com o grupo policial do Ceará, que não se comunica tão bem com o grupo policial da Bahia, mas é nacional. Esse fenômeno de maior autonomia das polícias está acontecendo tanto num nível federal, né? Leis federais vêm sendo aprovadas no sentido de conceder maior autonomia às polícias, né? A lei orgânica das polícias militares está aí, né? Dando cada vez mais funções para a polícia militar, né? Dando cada vez mais liberdade de trabalho para a polícia militar sem qualquer controle civil. E dentro dos estados, a gente vê governadores, assembleias legislativas também fazendo esse movimento, e policiais sendo eleitos em vários estados com esse discurso de autonomização, né? Então, é um fenômeno nacional, talvez ainda pode não estar tão coordenado assim, não está no mesmo nível em todos os estados. Acho que o nível de politização policial aqui em São Paulo hoje, talvez é o maior de todo o Brasil. Você tem aqui 10 policiais militares, só militares, tem civis também, mas para falar só dos militares, tem 10 policiais militares em cargos-chave e governo estadual, né, e assim. Eu acho que ele travou, hein, gente? Voltou, voltou, Opa, voltou. Tá, cortou aonde, mais ou menos? deu uma leve desconexão. Você estava falando que São Paulo que tem as lideranças todas, você estava falando sobre essa questão. Sim, são 10, né, policiais militares, 7 do mesmo batalhão, da rota, né, o que mostra aí um certo nível de coesão. Mas a gente tem a questão das milícias no Rio de Janeiro, acho que, né, num nível também muito avançado. As milícias não são um caso isolado do Rio de Janeiro, se fala de milícia, inclusive em São Paulo já, mas vários outros estados já têm falado há alguns anos da formação de milícias. A gente vê milícias se formando em nível municipal também, né, aqui em São Paulo mesmo, começamos, né, a ter um pouco desse problema com a guarda municipal, principalmente ali na região do centro. Né? Então, é um movimento que a gente pode dizer, sim, que já é nacional. Só o nível de coesão política eu acho que ainda não está muito claro para a gente, mas com certeza ele tem acontecido em todo o Brasil, sim. Agora, tem um comentário aqui que eu separei. O Renato Francisco diz o seguinte: um estatuto, a polícia está virando um estatuto, tem coesão ideológica, forma quadros novos, tem financiamento, não dormem na rua, não limpem. E aí tem uma pergunta do Gabriel que ele diz: de onde veio o dinheiro da campanha? Eu acho que aí tem a ver com os partidos, né, que organizam esses policiais, esses candidatos todos, né, Almir? Eu até não vou nem falar assim de dinheiro da campanha, né? Eu acho que o dinheiro da campanha é um problema generalizado, né? Até não só dos policiais, né? Essa pergunta de onde vem o dinheiro da campanha a gente pode fazer para muitas outras bancadas também, né? Mas Sim. acho interessante, não só da campanha, mas perceber um hiperfinanciamento que às vezes acontece ao longo do ano, não precisa ser um ano eleitoral, né? Mas, por exemplo, a gente está tendo aqui em São Paulo, a Ponte Jornalismo fez esse levantamento essa semana agora, sobre como
a polícia militar, não são os policiais em geral, a polícia militar está tendo acesso a bonificações, que são bonificações muito mal explicadas, os critérios para bonificação estão sendo estabelecidos depois que os fatos já aconteceram, né? Uma coisa toda esquisita, mas como eles estão desproporcionalmente tendo muito mais acesso às bonificações do que os outros servidores do Estado, né? A gente pode questionar, acredito que isso também tenha acontecido em outros estados, mas como a Polícia Militar hoje consegue abocanhar orçamentos municipais ao longo do ano, por conta das operações delegadas, porque os municípios pagam uma fortuna para as polícias militares para eles fazerem segurança municipal, para policiais militares de folga. Né? Então, a gente vai vendo, apesar da Polícia Militar ter diminuído o efetivo no Brasil nos últimos anos, o que a gente está vendo é um inchaço da Polícia Militar na função, no orçamento. Eles conseguem orçamento federal, conseguem orçamento municipal, conseguem orçamento estadual. A Polícia Militar consegue agora realizar atividades que antes eram só da Polícia Civil Estadual, consegue realizar atividades que deveriam ser da GCM. Né? A gente está vendo assim, a PM esticando todos os tentáculos dela na máquina pública brasileira para interesses que não são públicos. Né? A gente está vendo eles formando aí uma classe política com seus próprios interesses, né? Elegendo seus próprios sindicatos, seus próprios candidatos, levantando suas próprias bandeiras, né? E como o camarada falou aí nos comentários, eles têm conseguido formar uma estrutura inteira, né, de formação política. Eles têm cursinho, cara. Cursinho, para você quer prestar um concurso para a polícia, existem cursinhos de policiais formando policiais. E aí até teve os casos já que viram polêmica, né? Que você vê o tipo de coisa que ensinam, né? Nesses cursinhos, os caras ensinando como torturar, né? Esse tipo de coisa. Mas é uma formação política, uma formação ideológica que está vindo até antes do próprio policial entrar na carreira, né? Então, de fato, eles estão aí com uma estrutura financeira, política muito grande, e isso mostra como eles têm se formado realmente uma classe política no Brasil, né? E tem um outro aspecto, eu me lembro que na última conversa que a gente teve, até foi levantada essa questão aqui, eu acho que você não conseguiu, não deu tempo de até da gente poder ouvir mais você falando, que é essa associação a igrejas evangélicas, né? Então tem esses casos, por exemplo, desses policiais que vão em horário efetivo mesmo, em horário de trabalho, e que vão em cultos, em igrejas evangélicas, tem uma Bíblia produzida própria, com o brasão da polícia, inclusive. Como é que é esse movimento, Amir? Você tem estudado, tem olhado para esse fenômeno também, essa relação direta? Porque isso já tem um certo tempo, inclusive, não é tão novo, né? Assim, eu digo, tem o quê? Mais de um ano, mais ou menos, que a gente viu algumas mídias que deram esse caso, inclusive desses policiais fardados indo para as igrejas, em cultos, etc. E até casos, inclusive, de militares também, né? Então, realmente há esse outro tentáculo, digamos, da igreja, que também tenta aí se conectar com a polícia, né? Através das suas ideologias. Você tem olhado para isso também e tentado entender esse fenômeno e como é que isso influencia, por exemplo, na própria postura e condução da polícia, né? E claro, tudo que a gente está tratando aqui de maneira ilegal, porque ao fim e ao cabo também é isso, né? Assim, uma intromissão completa de uma religião. Como é que isso, inclusive, é visto? Se o Ministério Público entrou com alguma medida para investigar, se houve alguma questão por parte do Legislativo, por exemplo, que foi questionar a Secretaria de Segurança Pública, o governo como um todo, para poder questionar sobre essa questão mesmo, né, desses policiais que estão indo para esses cultos todos e que há, de fato, inclusive, aqueles que não vão, de alguma forma, eles são constrangidos, né, nesse sentido também. Você tem olhado para isso? Você tem visto sobre essa questão também? Thalita, acho que é um fenômeno assim que é até difícil a gente dizer quem é que está cooptando quem, né? Porque são duas estruturas muito poderosas no Brasil, né? Essas grandes, algumas grandes igrejas evangélicas, né?
que são as que estão tendo entrada, né, na polícia militar, principalmente, e as próprias polícias, né? É difícil dizer que se tem uma subordinação nessa relação, né? A principal, né, nessa movimentação toda tem sido a Universal, né? Geralmente as notícias dando conta disso geralmente estão ligadas a templos da Universal, né, reuniões em templos da Universal, mas não é a única, né? Teve o caso agora do policial militar que morreu voltando de uma dessas reuniões e a reunião era na Assembleia de Deus, né? Então isso mostra para a gente que não é só a Universal que está inserida aí, mas claramente são só as grandes igrejas, né? Não é nenhuma igreja evangélica de bairro, né, que tem feito esse trabalho, né? E aí, eu acho que levanta até uma questão que eu trouxe, né, da outra vez, né, justamente pensando aqui se tem alguma subordinação, quem está cooptando quem, que é o fato de a gente, eu ainda fico com o pé um pouco atrás de falar em que nível está essa formação dos policiais como uma classe política, porque eles de fato formam um grupo político que chega nas esferas do poder, mas eles não atuam sozinhos, né? O policial que é eleito deputado federal, ele não vota só num projeto de segurança pública, ele não vota só por um projeto de autonomia da PM. Ele chega lá, ele vota pela MP da Liberdade Econômica do Bolsonaro, ele vota por um projeto de privatização, ele vota por um projeto ruralista, ele vota por um projeto de educação religiosa nas escolas. Então, fica essa dúvida, né, de qual é o papel da polícia enquanto grupo político nessa nova configuração política que está surgindo no Brasil. É um protagonismo, mas é um protagonismo junto com vários outros grupos políticos. Não é um protagonismo, ele só está se juntando a outros grupos políticos e talvez outro grupo político seja o real protagonista. Né? Ainda são perguntas que a gente tem para serem respondidas, aí, inclusive colocando nesse balaio também o grupo dos evangélicos, né? Até para dizer um pouco, eu tento não cair nisso, às vezes o pesquisador ele se apaixona muito pelo próprio tema e ele quer responder tudo o que acontece no país a partir do tema que ele pesquisa, né? Eu poderia cair no erro aqui de colocar a polícia como a peça-chave, a peça central. Talvez existam várias peças centrais. Eu tendo sempre a acreditar que tem essa complexidade, assim, né? Mas o que a gente vê, o que está muito claro, né, independente de todas essas dúvidas que eu coloquei aqui, o que está muito claro é que a polícia é um grupo político que hoje é tão forte quanto esses grupos formados por essas grandes igrejas, que é tão forte quanto grupos de ruralistas, e eles têm uma afinidade ideológica, né? E por isso eu acho que a gente vê eles se amalgamando, se misturando, né? Nessa bagunça política brasileira, né? E o discurso neopentecostal, né, aí, dos evangélicos, e o discurso, principalmente do policial militar, né, do militarismo, eles casam muito, né, ideologicamente. Você tem visto, assim, por exemplo, o uso do termo cidadão de bem. O uso do termo cidadão de bem hoje está em legislação policial. Eu já achei ele em legislação policial de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? Que conceito é esse, né, de cidadão de bem? Você vê muito em discursos policiais, principalmente desses policiais que se politizam, né, que entram para a política, um discurso da polícia como um guerreiro de Deus, que vai tirar o mal do mundo, que veio para combater o mal, que vai colocar na marra o bem em todo mundo, né? Eles são o bem e qualquer coisa que eles definam que é o mal seria o mal, né? É um discurso um pouco messiânico, né? Um pouco religioso que principalmente os policiais Sim. militares têm adotado, né? Então é algo que casou muito bem, né? Dentro de vários outros interesses políticos, a ideologia, né? O discurso ideológico também deles é muito parecido, né? Muito próximo. Mas é difícil ver quem está subordinado a quem. Talvez não tenha subordinação, né? Talvez seja só um casamento perfeito entre os dois Sim, grupos.
uma relação de interesses, né? Acho que sim, um grupo beneficia o outro e vice-versa, né? Acho que é nesse, porque também as igrejas neopentecostais têm um projeto de dominação, né? Acho que isso cada vez tem se tornado mais explícito, então acaba sendo conveniente para ambos os grupos, né? Acho que tem essa relação sim. realmente. E aí, enfim, você tem falado bastante, a gente tem conversado bastante sobre a polícia militar, mas você até me mandou há alguns dias uma nota de repúdio da Polícia Civil em razão que não é novo também, acho que já tem um tempo, já tem bastante tempo, eu acho que é até histórico dentro da atribuição de cada polícia esse conflito, me parece, né? Sobre o que vem a ser da Polícia Civil e o que vem a ser da Polícia Militar e aquele momento em que isso acaba entrando em choque de alguma forma. E aí eu queria te ouvir sobre essa questão, assim, através inclusive dessa manifestação da Polícia Civil, em que momento e que, em razão justamente dessa autonomia cada vez maior, me parece, da Polícia Militar, e que ela acaba aí adentrando naquilo que vem a ser, pelo menos historicamente, como atribuição da Polícia Civil. Então, eu não sei se você também está olhando para essa questão especificamente e para entender. Eu acho que, inclusive, não sei, eu fico pensando, Almir, se isso também não deixa de ser um projeto político, de cada vez mais oferecer autonomia e autonomia que leia-se poder para a polícia militar, porque daí eu coloco mais um ingrediente de algo que eu vi recentemente, eu até conversei com você, sobre essa questão de que há um procedimento em que quando a polícia prende uma pessoa, essa pessoa ela fica sob custódia, dela vai para uma audiência de custódia, e aí a partir de uma determinação judicial, né, expedida por um juiz, que essa pessoa de fato ela se mantém presa. E aí me parece que há também isso em discussão, quer dizer, eu não sei como é que está isso, mas de que não vai nem ser, acontecer mais esse procedimento da audiência de custódia, que me parece que é mais um elemento de poder aí, ou seja, de autonomia para a polícia militar. Então, sobre essa questão mesmo desse conflito com a polícia civil, né? E sobre esse elemento também, que é uma notícia que eu vi, eu não sei que pé que tá, mas me parece que é um poder aí cada vez maior da polícia militar sobre essa questão. Ali, em cada estado, acho que isso vai estar em um nível, mas no geral, no Brasil, a gente vê de alguns anos um sucateamento da Polícia Civil, sucateamento físico, assim, né? Falta de estrutura, falta de orçamento, falta de contratação, um sucateamento generalizado, né, das polícias civis. Aqui em São Paulo, muito forte esse sucateamento. Até um parênteses, nunca entendi como é que vários delegados apoiaram tanto o Tarcísio, porque era muito claro que o Tarcísio ia acabar ainda mais para a Polícia Civil. É difícil de entender mesmo, mas não é tão difícil de entender, né? Era o candidato da extrema-direita e é uma classe que acho que passa por cima até do próprio interesse por conta disso, mas aqui em São Paulo se acelerou, né, mais ainda com o Tarcísio esse processo, e para além, né, desse sucateamento, a gente tem um sucateamento funcional também, com a Polícia Militar cada vez mais pegando funções que são constitucionalmente até da Polícia Civil, né? A lei orgânica das polícias militares, aprovada 2 anos atrás, ela consagrou de vez a Polícia Militar como uma instituição que pode fazer trabalho de inteligência policial. Né? Aí já temos um grande problema. Inteligência policial é trabalho de investigação. O trabalho de inteligência policial é um trabalho investigativo. Vire ele um inquérito ou não, é um trabalho investigativo, é um trabalho da nossa polícia judiciária, Polícia Civil Estadual, Polícia Civil Federal. A Polícia Militar não tinha essa atribuição. Né? A única atribuição da PM é manutenção da ordem e policiamento ostensivo. Né? Até explicando, policiamento ostensivo, eu vejo muita confusão com o termo. Policiamento ostensivo é o que o próprio nome diz, é o policiamento que se mostra. É a ideia que ter um policial fardado ou com uma viatura caracterizada em determinado local vai coibir que um crime aconteça naquele local. Essa é a ideia de policiamento ostensivo,
que era, teoricamente, exclusividade da polícia militar, né? E era o papel a que elas prestava, sendo uma polícia do cotidiano, não uma polícia investigativa para reprimir crimes que já aconteceram, né? Aí veio a lei ordinária e finalmente consagrou o que a PM já fazia, que era trabalho de inteligência, porque a PM já tem P2 há muito tempo. Em toda a democracia, a PM teve P2. Tinha na ditadura e continua tendo na democracia. Né? P2 são os órgãos da Polícia Militar que trabalham com infiltrados, né, fazendo inteligência policial. E aí a gente viu aqui em São Paulo isso dando um passo a mais. Né? A Polícia Militar começou a realizar prisões e meio que passar por cima do trabalho da Polícia Civil, né? Porque quando a PM faz uma prisão em flagrante, ela encaminha para a Polícia Civil e a Polícia Civil vai fazer todos os procedimentos de inquérito policial, de investigação, de indiciamento, para transformar o crime cometido num processo criminal que vai para a justiça. Né? Esse era o papel da Polícia Civil. E, de repente, aqui em São Paulo, a gente vê a PM cumprindo mandado de busca e apreensão sem o mandado sequer passar pela Polícia Civil, sendo que o papel da PM deveria ser, no máximo, só acompanhar a Polícia Civil no cumprimento desses mandados, por questão, às vezes, de segurança, não sendo, às vezes, necessário. A gente vê a Polícia Militar cada vez mais realizando trabalhos de investigações sob a justificativa de que eles podem fazer trabalho de inteligência policial, né? Isso aconteceu, por exemplo, na eleição, um caso muito polêmico na eleição aqui de São Paulo, na capital, quando saiu aquela notícia, o Tarcísio deu a notícia de que havia um salve nos presídios para que as pessoas votassem no Boulos. Cara, teve um bagulho muito curioso. Não foi a SAP, não foi a Secretaria de Administração Penitenciária que soltou aquele aviso. Foi a inteligência da Polícia Militar que soltou essa notícia. Então, né, ó a dimensão política que esse inchaço funcional da PM vai tomando. Né? Então, a gente vai vendo cada vez mais a Polícia Militar invadindo essa competência da Polícia Civil, assim como ela invade o orçamento municipal, que deveria ir para a GCM, ou não, nem para a GCM, mas para outros órgãos municipais, mas ela abocanha o orçamento municipal através das operações delegadas, que são extremamente caras. Né, quando o município contrata uma operação delegada, ele contrata toda a cadeia de comando da PM, ele não contrata só o policial que vai estar ali na rua fazendo a segurança municipal, é muito caro, são PMs de folga, né, que acabam recebendo esses pagamentos. Né, então, a gente vai vendo um inchaço funcional mesmo da Polícia Militar, mesmo que o efetivo dela não esteja crescendo, que não tenha mais policiais militares hoje do que tinham no passado, até porque eles já são muitos, são 400 mil PMs, mais ou menos, no Brasil, é um efetivo praticamente igual ao do Exército Nacional, né? A gente vai vendo eles crescendo em função, né, em poder de agir na nossa sociedade. E, principalmente na questão de invadir a competência da Polícia Civil, é mais preocupante ainda, porque, assim, se a gente acha que o inquérito policial já é problemático, já é antidemocrático, já é pouco transparente, imagina uma investigação policial que é feita sem inquérito, como está sendo feita hoje na justificativa de que a PM pode realizar trabalho de inteligência. A gente vai voltar para uma época que não é nem voltar, é pior do que o DOPS, que até o DOPS fazia inquérito. Até o DOPS mentia lá e criava um inquérito falso. A PM nem isso está fazendo. Nem um inquérito policial ela faz. Ela prende, julga, mata, ela faz tudo sem qualquer interferência de outros órgãos. Né? Mas isso já está acontecendo, Almir? Já tem casos assim que a polícia tem justamente entrado nessa atividade, feito uma investigação, enfim, e tentado se legitimar a partir dessa investigação, e aí prende, quer dizer, porque aí, de fato, realmente o trabalho dos investigadores, delegados, acabam ficando, né, enfim, que sentido, né? Porque se isso já está acontecendo, assim, há casos em que a Polícia Militar, representantes da PM têm feito de fato esse trabalho, assim, e entrando Sim, no trabalho da civil. Sempre dentro do discurso do combate ao crime organizado, né? Virou a
A grande justificativa hoje no Brasil, como nos Estados Unidos é o terrorismo e o imigrante, aqui quem Uhum. cumpre esse papel é o combate ao crime organizado. Né? Em nome do combate ao crime organizado, hoje se faz tudo. Né? Você falou antes comigo, né? Acho que a gente vai ainda trazer esse assunto da questão de incluir as facções criminosas dentro do espectro, do conceito de terrorismo, né? É tipo o Patriot Act lá dos Estados Unidos vai fazer aqui, mas em nome do combate ao crime organizado, né? É, tem se criado, né, essa narrativa de que não, o crime organizado é muito bem estruturado, muito bem armado, e a única forma da gente combater isso é todo poder para a polícia, todo poder para a polícia agir, deixa eles agirem sem a nossa interferência da sociedade civil. Então, a gente acabou, enquanto sociedade civil, abraçando o discurso policial de que a gente atrapalhava o trabalho deles. E isso é assim, gente, é só olhar os fatos, olha o mundo à volta. Isso foi justamente o que criou os problemas. A gente dá essa autonomia para a polícia foi o que criou os problemas, foi o que criou a situação das milícias, por exemplo. Foi uma forte autonomia policial, as chacinas, as ondas de violência, e aonde a criminalidade diminuiu. Quando você pega as estatísticas de violência no Brasil, que a gente vê justamente o contrário. As estatísticas de violência no Brasil, elas explodiram a partir da ditadura. Até o fim dos anos 60, o Brasil tinha até alguns índices de letalidade que se aproximavam até de países mais desenvolvidos. O Brasil tinha um índice de violência muito menor. A partir dos anos 60, esse índice começa a explodir, explodir, explodir. É um gráfico que vai assim, dos anos 70 até os anos 2000, ele não para de subir. Não para de subir em momento nenhum, numa velocidade altíssima. Em 2000, nos anos 2000, a gente chega no ápice dessa violência, depois ela vai voltar a cair de novo, mas a gente nunca voltou a atingir o nível pré-ditadura de violência no Brasil. Até para derrubar um pouco aqui aquela falácia de que na ditadura as coisas eram melhores, a gente era menos violento. Não, é na ditadura que explodem esses índices de violência. É quando Sim. surge grupo de extermínio, é quando se coloca a polícia militar para fazer o policiamento cotidiano. É justamente com as políticas que as pessoas têm defendido hoje que a violência explodiu no Brasil, e a gente está defendendo acirrar ainda mais essas políticas que estão dando errado já desde os anos 70. E é o que me parece aqui, entrando então nesse ponto, justamente que eu queria te ouvir, Almir, para acirrar mais, só para nossa audiência aqui entender. No começo de maio, gente, deixa eu trazer aqui a informação. Técnicos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, eles se reuniram com representantes do governo de Donald Trump, né, os estadunidenses, para poder, defendendo, na verdade, né, esses representantes dos Estados Unidos, de que Comando Vermelho e PCC, primeiro comando da capital, sejam então classificados como organizações criminosas transnacionais terroristas, como terroristas. E aí, então, agora em maio, eles fizeram essas reuniões, foram várias reuniões, e aí eles então defendem que é preciso ter sanções mais pesadas contra essas facções, e para que isso aconteça, então, elas tenham que ser devidamente reconhecidas como terroristas pelo governo brasileiro. Há uma legislação no Brasil que enquadra o que vem a ser uma atuação terrorista, né? Que é uma lei de 2016, que chama-se a Lei Antiterrorismo, que consiste na prática por um ou mais indivíduos, aqui eu estou lendo a lei, tá, gente? Um ou mais indivíduos dos atos previstos por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. E aí eles citam aqui vários atos de terrorismo segundo a nossa legislação, tá? Ameaçar, usar, transportar, guardar e portar explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares, sabotar funcionamento, apoderar-se com violência, grave ameaça a pessoa, servindo-se de mecanismos
cibernéticos, controle total ou parcial, de modo temporário, de meio de comunicação, transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios. Aqui também atentar contra a vida e a integridade de pessoas, realizar atos preparatórios de terrorismo, recrutar, organizar, transportar e municiar indivíduos para que viajem para outro país, a fim, né, de manter aqui os seus interesses de manutenção desse crime organizado, fornecer treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, investir, solicitar qualquer modo, direto ou indiretamente, de recursos, ativos, bens, direitos, valores de qualquer natureza, para planejamento, preparação ou execução de crimes previstos nessa lei. Enfim, então nós temos uma legislação já que dá um enquadramento do que vem a ser uma atuação terrorista. E aí, Almir, teve essa reunião, então, né, essas reuniões no começo de maio, que tenta trazer. E aí, numa primeira avaliação que eu vi, inclusive, que uma vez que isso venha a ser de fato enquadrado, dá-se, num primeiro momento, uma certa autonomia de atuação dos Estados Unidos no Brasil. Aqui no limite, falando, por exemplo, que os Estados Unidos pode justamente fazer abrir uma frente bélica contra essas organizações criminosas, uma vez que elas estão, então, enquadradas como terroristas, né? E aí a justificativa, inclusive, é que essas organizações elas já estão atuando para além das fronteiras brasileiras, né? Essa atuação desse narcotráfico internacional e etc. Bom, e aí, né, colocando aqui as informações, eu queria te ouvir, Almiro, como é que você tem visto isso? E se isso, de alguma forma, também tem a ver um pouco, se dá para a gente fazer um link, como que o governo brasileiro tem se colocado nessa questão. Se, de repente, um pouco do que se tem pensado na PEC da segurança pública, talvez é para tentar manter esse controle aqui dentro da nossa fronteira por parte da União, né? Por parte do governo federal. E não, de alguma forma, tentar deixar esse flanco aberto, né, para entrar, então, uma influência estadunidense nessa questão. Enfim, estou colocando aqui mesmo para poder te ouvir como é que você tem visto essa discussão, essa questão. Thalita, né, nesse ponto, eu acho que a PEC ela é menos pior do que o PL que está sendo proposto, né? O PL que quer incluir aí as facções nesse espectro do terrorismo, né? Claramente é um movimento que vem de fora para dentro. O PL surge depois que o Trump faz os discursos querendo incluir um monte de organização ao redor do mundo como organização terrorista, né? Então, claramente é algo que vem de fora para dentro. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa que não é nem um problema policial, é um problema da soberania mesmo, né? Gente aqui de dentro colocando a nossa soberania à venda, assim, de uma forma bem tacanha, como a gente tem visto acontecer mesmo, né, nos últimos anos, né? A nossa direita, ela é uma direita entreguista, né, no geral, no campo econômico, no campo da segurança, em todos os campos. Então, essa é a primeira preocupação que salta aos nossos olhos mesmo, essa possibilidade de entrega da nossa soberania, de novo, em nome do combate às organizações criminosas, né? Para você ver como isso é uma porta aberta a qualquer coisa, né? É uma porta que está sendo aberta para qualquer coisa que a extrema-direita queira impor como política aqui no nosso país, né? Então, certamente, essa é a primeira preocupação. Ao mesmo tempo, até é bom fazer uma comparação, né? Eu acho que dá para a gente comparar muito com o que aconteceu na Colômbia, né? Nos últimos anos, se internacionalizou, né? A briga lá, a luta contra os cartéis, né? De drogas na Colômbia, e todo mundo só aponta o lado de que alguns cartéis foram desmantelados mesmo, ninguém aponta o outro lado horrível, a consequência horrível, talvez venha a ser até pior do que os cartéis, que foi a formação de várias milícias,
né, na Colômbia a partir dessa militarização que veio com apoio internacional. Vamos lembrar que eu não sei os dados dos últimos anos, mas eu lembro de mais ou menos uns 3 anos atrás, e isso era recorrente. A Colômbia é o grande cemitério de ativistas de direitos humanos no mundo. Ela conseguia passar o Brasil até, né, nessas estatísticas, muito por conta de agentes de Estado, né, dessas milícias que se formaram nas periferias das grandes cidades e em pequenas cidades do interior. E isso é consequência dessa militarização que a Colômbia passou nesse período, né? E imagina isso acontecendo aqui no Brasil, no nível de milicianização que a gente já está vivendo agora, né? Imagina com um apoio internacional para essa milicianização. Agora, de fato, a gente até debateu isso no último programa, como essa PEC apresentada pelo governo Lula, ela tem o objetivo bem explícito, eu acho, de oferecer para a população um projeto de combate ao crime organizado, né? Não acho que é um combate à violência como um todo, não acho que é um combate à criminalidade como um todo, né? A gente até falou aqui, né, sobre como existe uma ideia de que todo crime que acontece no Brasil, toda violência que acontece no Brasil é organizada, provavelmente ao contrário, a maior parte da violência e da criminalidade que acontece no Brasil não é organizada, né? A pedrada no carro na esquina, é o ladrão de celular, a violência doméstica, né? Vários casos aí que não tem ligação direta com as facções. Não me parece que a PEC está tentando dar uma resposta a toda essa outra gama aí de criminalidade e de violência no nosso país. Parece ser bem voltada ao crime organizado, e eu acho que isso fica bem explícito na parte que fala da competência nova da Polícia Federal. Dá uma competência da Polícia Federal nos crimes que envolvam facções e milícias. O que eu acho que não vai resolver muita coisa, eu acho que pode até criar um pouco mais de confusão essa alteração de competência, porque na prática é o primeiro policial que chega, que reprime o crime, que vai acabar definindo qual é a figura desse criminoso, se ele é um faccionado ou não, e isso vai depender do interesse ali daquela organização policial. Ela quer pegar aquele trabalho para si, ela não quer pegar aquele trabalho para si, né? Então, não sei o quanto vai ser solucionado nessa questão específica, né? Agora, a PEC pode sim fazer muita coisa boa nesse sentido, a partir dos pontos em que não falam diretamente da polícia, mas que falam do empoderamento da União. Eu acho que nesse ponto a PEC está muito bem redigida, e é o ponto que a direita vai mais chiar. É o ponto que os governadores da bala, principalmente, mais vão reclamar. Por quê? Porque a União está tomando ali para si, através do SUSP, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, o papel de dar diretrizes para a segurança pública de todo o nosso país, seja em nível estadual, seja em nível municipal, né? De estabelecer políticas públicas, de estabelecer um plano nacional de segurança pública que nunca existiu de fato no Brasil, né? E a União vai conseguir fazer isso a partir do momento que ela mexe no orçamento, né? Ela está constitucionalizando o Fundo Nacional de Segurança Pública, e ali ela tem um caminho, o governo Lula vai ter um caminho muito bom para conseguir estabelecer políticas de segurança pública no país todo, inclusive políticas de respeito aos direitos humanos, né? Isso aconteceu no decreto que teve no começo do ano, ou foi no fim do ano passado, não lembro agora, naquele decreto sobre o uso progressivo da força pelas polícias. Por que todos os governadores da bala chiaram, né? Eles não estão nem aí para a parte que fala de direitos humanos. Para eles, escrever aquilo ou não escrever aquilo não faz diferença. A gente já tem regulamentos de direitos humanos, eles simplesmente não respeitam. A questão é que naquele decreto, lá nos últimos artigos, tem um artigo que é assim o pulo do gato. Fala que o repasse do orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública fica condicionado à observância daquele decreto. Ou seja, né, o governo Lula, enfim, descobriu aí o caminho para a gente, com o governo federal,
mais afeito a essas políticas, conseguir implementar um plano de segurança pública baseado em direitos humanos no nosso país, que é o orçamento, é o dinheiro, é a torneira do dinheiro. Né? Vamos usar como exemplo aqui, né? Não tem problema nenhum que os municípios formem polícias municipais, tudo bem. Eu sou a favor até de municipalização das atividades policiais, da segurança pública, acho que poderia fazer bem para o Brasil. Agora, o município Por começa a quê? comprar. Queria te ouvir sobre isso depois. Vou entrar nesse aspecto também. O município começa a comprar fuzil, começa a pegar um orçamento que é repassado pelo governo federal para comprar fuzil, para comprar blindado, para fazer canil. O governo federal tem o poder de falar, ó, acabou o orçamento aqui porque você está desrespeitando o Estatuto Geral das Guardas Municipais ou porque você está desrespeitando o decreto do uso progressivo da força, eu não vou fazer o repasse, enquanto você não voltar a respeitar as diretrizes que estão estabelecidas para todo ente do nosso país. Então, o governo federal, eu acho que esse decreto deu a letra, assim, para a gente, Entendi. de algo que a gente pode fazer. Mas aí, desculpa, Felipe, eu achei que você tivesse terminado. Pode falar. Não, não, pode falar, sem Não, é problema. porque, mas aí também o governo federal ele vai precisar criar um mecanismo de fiscalização disso, né? Digo, uma espécie de ouvidoria, de não é ouvidoria a palavra que eu queria, enfim, colocar aqui, mas enfim, um órgão que de fato fiscalize e acompanhe a atividade policial, uma vez municipalizada, para justamente ver a conduta para poder organizar essa questão do orçamento, né? Do recurso que vai deixar de chegar para o município em razão do descumprimento dessa premissa, né? Dessa prerrogativa de não estar cumprindo as questões dos direitos humanos, né? Então, é a União trazendo para si uma responsabilidade, né? De olhar para isso e falar, olha, a partir do recurso, mas ela vai precisar criar esse mecanismo, né, Almir? Aí entra a questão da importância de colocar o SUSP de pé. Acho que o SUSP deveria ser esse órgão. O SUSP que não existe ainda, ele está só no papel, O ele que é nunca o foi posto na SUSP? Só prática. explica para a gente aqui. Seria o Sistema Único de Segurança Pública, né, uma espécie de SUS, como o SUS é na saúde, seria o SUSP na segurança pública. E aí eu acho que o governo tem que ter a garantia de que esse SUSP vai ter uma participação civil, uma participação popular forte. Né? Não adianta a gente colocar o SUSP na lógica do que está acontecendo agora em todo o país, que é colocar policiais para comandar órgãos de segurança pública. Né? Se a gente cair nessa lógica, não tem por que nem criar o SUSP. É melhor nem criar, não vai servir para nada. Vai só continuar a gente vivendo num sistema em que a polícia manda na polícia e ninguém mais. Né? Então a gente tem que ter essa garantia. Como talvez no passado tentaram fazer isso com o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. O Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura foi esvaziado com o tempo, principalmente a partir ali do golpe com o Temer, foi sendo completamente esvaziado, né? Mas ele tinha uma certa função fiscalizadora em cima dos órgãos de segurança pública, né? Seria importante, então, o governo Lula conseguir colocar o SUSP de pé, e é importantíssimo que tenha uma participação muito majoritária e muito empoderada da sociedade civil dentro do SUSP, né? Aí talvez até adotando o modelo de participação mais parecido até com o que foi o do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, porque tinha ali uma garantia até que movimentos sociais participassem do mecanismo, né? Então seria interessante porque fiscalização é chave nisso tudo. A gente está falando de controle sobre atividade policial, né? Chamar o Ministério Público a cumprir o seu papel, né? Também acho que seria muito importante, né? Mas aí é outro mérito da PEC tocar no SUSP, constitucionalizar o SUSP e vincular também esse debate ao Fundo Nacional de Segurança Pública, porque, repito, ter o controle do orçamento é essencial para ter o controle sobre a atividade policial. Não se faz nada sem dinheiro, não se faz nada sem orçamento. Né? A militarização não acontece se não for dado dinheiro para ser feita essa militarização. E sobre a questão até que eu falei da municipalização, não existe uma regra geral
de policiamento no mundo, assim, não tem estatísticas que mostrem para a gente que mais instituição policial é mais violenta ou menos instituição policial é menos violento. A gente teve casos em que o número de instituições policiais foram reduzidos, se concentrou o poder policial para se instalar ditaduras. A ditadura militar fez isso, né? Ela elimina várias forças policiais para criar a polícia militar efetivamente, né? A polícia militar existe há 200 anos, mas com nome, sobrenome e compilando várias forças policiais, ela surge ali a partir da ditadura. Né? No nazismo se fez uma concentração de poderes policiais, se acabou com várias instituições policiais para se concentrar o poder na SS e na Gestapo, mas não tem uma regra. Tem países com poucas polícias e muita violência, tem países com muitas polícias e pouca violência, não existe uma regra geral. Então, o que eu digo aqui é, olhando para o Brasil, especificamente para o Brasil, hoje a gente está passando por um processo de concentração do poder policial. Por tudo que a gente falou aqui, né, sobre polícia civil, polícia militar, orçamento municipal, o que a gente vê hoje no Brasil, dentro desse processo de autonomização, de politização, de explosão da violência policial no Brasil, tem um fenômeno acontecendo dentro de todos esses fenômenos, que é a concentração de poder nas polícias militares estaduais. Elas estão engolindo funções, elas estão engolindo orçamentos de todos os entes, né? Elas estão engolindo a segurança pública como um todo. A gente está caminhando por um caminho que a segurança pública vai, em algum momento, ser monopolizada pelas polícias militares se a gente continuar com as coisas acontecendo como elas estão acontecendo, né? As polícias civis perdendo poder, os municípios dando parte do orçamento para as polícias militares estaduais. Então, para o Brasil especificamente, eu acho que passa, né, pela democratização da segurança pública, passa por desconcentrar o poder que está se concentrando na mão das polícias militares. Então, no Brasil, especificamente, eu acho que a municipalização, entre outras medidas, acho que o empoderamento da União também é importante, você tirar um pouco do poder das polícias estaduais e passar para a União, que hoje não tem praticamente nenhum poder sobre a segurança pública, mas fazer também no caminho inverso, tirar um pouco do poder das polícias estaduais, jogar para os municípios, acho que a gente consegue desmanchar um pouco dessa concentração que está havendo na polícia militar hoje, porque hoje quem dá as cartas na segurança pública é a polícia militar. Né? Quem está tomando o debate todo sobre a segurança pública é a polícia militar. Agora, eu não estou colocando aqui isso como uma solução. Acho que diminuiria o nosso problema. Diluir o poder policial em outras polícias. Mas, mais do que diluir em outras polícias, a gente precisa diluir o poder policial entre outros servidores, entre outras áreas do Estado. Ter a noção, né, o Vitali fala muito isso no livro O Fim do Policiamento, publicado também pela Autonomia Literária, a mesma editora que eu publiquei, sobre como a polícia, isso é no mundo todo, não é só no Brasil, a polícia ela está se imiscuindo, né, assim, adentrando em funções que a princípio não são policiais, né? Polícia cuidando de conflito em escola, polícia cuidando de conflito de saúde mental. A Cracolândia é isso, é você colocar a polícia para cuidar de um problema que é uma epidemia de saúde mental. Então, Totalmente. E esse é um problema brasileiro mesmo, porque é a polícia cuidando de absolutamente todos os de problemas. tudo, de Todos os todos os problemas. Uma problemas. reintegração de posse, quer dizer, problemas sociais, o Estado mete a polícia em tudo, né, Almir? É uma Em coisa tudo. inacreditável, realmente. O 190 virou o solucionador geral dos problemas do Brasil. E não pode ser assim. Quantos problemas você resolveria com um profissional da saúde, com um profissional da assistência social, com um profissional da educação? E hoje a gente está colocando a polícia para resolver esses problemas. Né? A Cracolândia é talvez o outdoor disso, né? É onde a gente vê isso de forma mais clara, né? E aí você, de repente, se vê dando bala de borracha com um cara que tá tendo um surto, cara.
né? Como isso é uma política pública? Mas é uma escolha que a gente teve enquanto sociedade. A gente começou a colocar a polícia para resolver todos os nossos problemas. Por isso que eu estou dizendo que a solução, a grande solução que eu coloco aqui, não é diluir o poder da PM em outras polícias. Acho que faria bem para o Brasil hoje. Seria uma medida melhor do que o que a gente tem hoje, que o poder da PM fosse diluído em mais instituições policiais. Mas, no geral, a solução mesmo, a grande solução, é que hoje o poder que a gente está dando para a polícia seja dado para outras áreas do Estado. Né? Não dá para a gente achar que um conflito de adolescente numa escola tem que ser resolvido por policial. Não dá para a gente achar que uma pessoa tendo um surto na rua tem que ser um problema resolvido por policial. Né? Não dá para achar que um morador de rua, quem vai resolver o problema dele é um policial. É uma frase que eu falei aqui até na nossa última conversa. Pagar um hotel para um morador de rua é mais barato do que prender ele. Né? E hoje a gente opta por prender o morador de rua, por botar o policial para bater nesse morador de rua e depois prender ele. É mais caro e não resolve, é mais caro e piora o problema. Né? Então, a diluição do poder policial, na verdade, mais do que outras instituições policiais, passa por isso, para a gente empoderar as outras áreas do Estado, os outros profissionais, os outros servidores. E aí a gente cai no que eu estava falando aqui, do que está acontecendo em São Paulo, né? Das bonificações sendo todas direcionadas para quem? Para os policiais militares. Né? O professor tem dificuldade de conseguir a bonificação dele, o servidor da justiça tem dificuldade, o servidor da saúde tem dificuldade, o servidor da educação tem dificuldade de conseguir essa bonificação, enquanto a da PM está sendo acelerada. Eles O estão passando policial na frente de todo mundo. o policial nas escolas cívico-militares, eles vão receber mais do que os professores. E É aí a isso. gente tem agora no Brasil esse debate das escolas cívico-militares, que assim, Sim. é elevar isso ao quadrado, elevar todo esse problema de colocar a polícia para resolver problemas que não são dela ao quadrado, né? E aí, um outro elemento, mais para a gente fechar nossa conversa mesmo assim, sobre essa questão das escolas cívico-militares, porque o que, que se tem previsto na proposta é que assim, olha, esse policial dentro da escola, ele não pode influenciar dentro da sala de aula, porque é uma autonomia do profissional da educação, do professor. Mas do lado de fora, né, nas estruturas escolares ali do lado de fora, ele pode apresentar programas pedagógicos. Quer dizer, isso já é uma influência na proposta pedagógica da escola. Quer É dizer, o se o policial principal, ele né? pode propor. Porque se o policial ali, enquanto ele vai meio que pegar o papel do. Sabe o inspetor de escola? Aquele, não sei qual que é o termo atualmente, mas sabe aquela pessoa que ficava cuidando ali daquelas áreas externas da escola, de fora da sala de aula? O policial ele vai estar ali. E ali dentro do que está previsto nas atribuições dele, é ele propor programas pedagógicos extra classe. Isso já é uma influência, já é uma interferência no trabalho pedagógico dos profissionais de educação que estão ali. Então, veja, já é mais um exemplo disso que você está falando. Coloca a polícia para fazer coisas que não são da polícia. Está dentro de uma escola propondo programa pedagógico, atividade extra classe. Quer dizer, é um absurdo, assim, né? Totalmente. Dentro disso, a gente ainda dá autonomia, né, para essa classe. Além da gente dar funções para eles que não deveriam ser deles, a gente está dando autonomia, falando façam como acharem melhor, porque não existe controle sobre a atividade desses profissionais. Pois é. Bom, Almir, aí, tá vendo? Já tem mais uma outra pauta para você voltar aqui para a gente falar sobre essas escolas cívico-militares. É Fechou. isso. Pois é. Muito obrigada mais uma vez de vir aqui, a gente conversar. Esse é um assunto que está colocado realmente, e são PMs aposentados, Gabriel, você tem razão, é isso mesmo. E é isso, te agradeço mais uma vez. Vou deixar em aberto aqui então o convite, uma próxima aí a gente pode voltar e falar sobre essa questão das escolas cívico-militares, da atuação da polícia em outras esferas que não aquilo que de fato deveria, em tese, ser delas, né? Então, te agradeço mais uma vez, Almir, por vir Eu aqui que conversar agradeço, Thalita. Queria deixar um convite para o pessoal também, se me dá licença.
Claro. Domingo eu vou estar na Feira do Livro, na tenda vermelha da Feira do Livro, na frente do Pacaembu, na Praça Charles Miller, 5 da tarde. A gente vai fazer lá com a editora uma roda de conversa sobre segurança pública. O tema é fim do policiamento, justamente. E a gente vai fazer uma conversa lá, 5 da tarde, na Praça Charles Miller. Quem quiser, é só chegar lá para a gente bater esse papo também. Onde que fica? Pacaembu, é isso? Na frente do estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller. Em São Paulo, capital. Tá Isso. bom, Almir. Valeu. Obrigada mais uma Eu que vez. Até a agradeço. próxima. Obrigadão, hein, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.